Fala, turma! Estamos iniciando aqui mais um episódio do canal Leandro Brito, o Empreendedor. Quero pedir você aí para já ativar o seu sininho, compartilhar com o maior número de pessoas, que hoje a gente vai trazer aqui muito conteúdo bacana. Estou aqui hoje com duas feras para falar um pouquinho sobre esse segmento que é o empreendedorismo. Estou aqui com Vinícius Leitão e com Marcos Vinícius. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa noite, né? E quero hoje poder extrair o máximo que eu conseguir aqui de vocês. E aí, Leitão? Fala, meu amigo Leandro Brito, tudo bom? É um prazer enorme estar aqui, tá? Vamos trocar, fazer um bate-papo bacana hoje aí, falar um pouco sobre como empreender, né? Principalmente no nosso país aqui, que a gente tem algumas dificuldades sobre isso. Vamos embora. E aí, Marcão? Muito boa noite, cumprimentar meus amigos que estão aqui à mesa, Leandro Brito, Vinícius Leitão. É uma honra participar, né, do podcast Leandro Brito, o Empreendedor, né? Vamos hoje trocar uma ideia e falar um pouco sobre empreendedorismo, né? E o Marcos, ele tem muito conhecimento aí no segmento de oficinas, né? Prestou serviço por muito tempo nesse segmento, mas hoje eu quero que você me ajude aí a entrevistar essa fera aí, que é um cara que vem quebrando tudo aí em alguns segmentos como empreendedor, e a gente vai estar começando aqui esse bate-bola agora, né? E, Leitão, vamos começar então, irmão. Bora. É verdade que você era militar, cara? Rapaz, tem muita gente que não sabe um pouco dessa minha história aí, né? Eu venho de uma família clássica, né? Brasileira, né? Carioca, criada na Baixada Fluminense, lá de São João de Meriti. E meus pais, como a maioria dos pais, né? Fizeram de tudo para botar um bom ensino, né? Eu e minha irmã, e aquela velho ditado: olha, tem que ser funcionário público, tem que seguir carreira militar, tem que buscar estabilidade na sua vida. E né, a gente, como adolescente, a gente segue esse caminho, né? Então, eu, desde os meus 15, 16 anos, começando a estudar, fazendo prova, tentei colégio militar e outras coisas, aí até com 18 para 19 anos eu passei para a Marinha. E fui para a Marinha com 19 para 20 anos, fui lá para Espírito Santo. Meu pai super feliz. Meu pai era um empreendedor, né? Ele tinha já uma oficina de carros, tudo, só que ele não queria que eu seguisse esse ramo. Ele queria, não, isso aqui não é para você, é difícil, é complicado, falta dinheiro sempre, eu quero que você siga a sua vida. Por ele ser aquele empreendedor como qualquer bom brasileiro, né, que passa pelos desafios, né? Exatamente. As subidas e as quedas que tem no mercado, né? Tem mês que você fecha no positivo, tem mês que fecha no negativo, e ele falou, vou tentar aliviar meu filho dessa dor. Só que não deu muito certo, né? Ele tentou, eu fui, mas não teve jeito, né? Eu fui pra Marinha com 20 anos, mas eu sempre gostei, eu sempre fui um empreendedor, vamos dizer assim. Desde novo eu sempre gostei de empreender. Mesmo na Marinha eu tentava sempre alguma coisa fora, era vender perfume, era fazer isso, era tentar de tudo. E meu pai não deixava eu largar a Marinha para ir para oficina. Então eu segui carreira na Marinha, só que a gente tem uma limitação, né, no militarismo. A gente tem a estabilidade? Tem. Só que você acaba se acomodando com aquilo ali, né? E eu me vi nisso por muitos anos. Eu fui seguindo carreira, fui a cabo, fui a sargento, estabilizei literalmente na Marinha, com mais de 10 anos a gente estabiliza. Só que eu sentia que faltava algo, né? Eu sentia que assim, eu podia fazer mais, né? Eu não queria esperar chegar meu tempo de aposentadoria eu costumo dizer que assim, ou você vai simplesmente passar o seu tempo de vida aceitando aquilo ali como uma qualidade de vida, ou você vai buscar algo melhor, né? E foi o que eu quis fazer para mim. Eu falei, cara, eu quero algo melhor para minha vida. Então, eu entendo que a Marinha é uma excelente profissão, eu sou muito grato à Marinha, aprendi muito lá dentro, fiz inúmeros amigos, fiz inúmeros cursos lá dentro que me trouxeram. Lá dentro eu fui trabalhar com carro, fui trabalhar na garagem lá dentro por muito tempo, tirei habilitação para caminhão, para ônibus, tudo mais. Só que eu sentia que faltava algo, né? Eu sentia que eu podia ir além, né? Eu sentia que eu podia fazer mais, né? Marcos, e você? Sua vida do empreendedorismo aí, caiu de paraquedas ou desde cedo já vem desenvolvendo isso aí?
Na verdade, cara, eu nasci numa família que eles poderiam ali, acredito eu, que bancar meus estudos, né, durar meus estudos durante um bom tempo, faculdade, pós-graduação, só que teve algo em especial, né? O meu pai, ele teve uma característica que era, meus filhos gostam de estudar? Não, eles estudam porque são obrigados a estudar. Então essa era a realidade, né? A gente estudava para passar de ano, não era estudar porque tinha aquele prazer em estudar, em adquirir conhecimento. Então ele falou, cara, vou pagar o colégio para vocês estudarem, só que eu preciso que vocês trabalhem. Então ele fez isso, ele colocou ali no período que a gente poderia migrar para estudar à noite, então ele colocou a gente para estudar à noite, ele também era proprietário de uma oficina, e durante o dia ele agarrou a gente e falou, não, vocês vão trabalhar aqui, vocês vão aprender uma profissão. Já que vocês não têm essa paixão pelo estudo, eu não vejo vocês lá no futuro fazer um concurso público e ser aprovado. Então eu não consigo enxergar isso em vocês, essa vontade. Até porque a gente via pessoas próximas que tinham muito essa vontade de passar em concurso público e os jovens lá ficavam 100%, né, voltado aos estudos. E ele não via isso na época em mim. Então ele falou, pô, cara, então vocês vão ter que trabalhar. Eu lembro até hoje que ele me deu o meu primeiro veículo, né, que foi uma moto, uma Honda Bis na época, e para poder incentivar que eu trabalhasse, ele falou assim, ó, a Honda Bis está aqui. Só que para andar tem que botar o quê? Gasolina. E aí eu não vou dar o dinheiro da gasolina. A gasolina vocês vão ter que trabalhar e vai ter que ganhar esse dinheiro. Então, assim, minha área de empreendedorismo foi exatamente, comecei trabalhando no segmento de oficina, né? Antes de eu empreender em si, eu era ali meio que o ajudante do meu pai, o funcionário do meu pai, para que eu conseguisse grana para poder sustentar as vaidades, né, que eu tinha na época ali, era querer andar de moto. Comecei por isso. E o bacana, você que está nos assistindo, olha que cenário oposto, né? O pai do Vinícius Leitão não queria que ele fosse empreendedor e falou, cara, você vai estudar, vai virar militar. Então você que está aí nos assistindo, que de repente ainda é militar, né? Temos aqui um cara hoje que talvez você vá se identificar e temos um outro aqui que o pai dele de cara já viu que não gostava de estudar e falou, mano, vai ter que trabalhar. Olha que bacana. E não deixou eu parar os estudos, obrigou, falou, tu vai estudar para passar de ano, mas vai ter que trabalhar. E aí, Leitão, aí quantos anos você passou lá na Marinha? Foram 16 anos. 16 anos na vida militar. Eu falo, a gente acha que é muito tempo, né, falando assim, 16 anos, mas foi tudo muito, muito rápido, né? Eu fiquei um ano no Espírito Santo, voltei para o Rio, embarquei num navio, fiquei um tempo embarcado, depois quando eu vi já estava no prédio, já estava cursando a cabo, e o tempo passando, a vida passando, dando serviço direto, às vezes eu não conseguia estudar, eu tentando fazer faculdade, às vezes eu não conseguia. E assim, não tinha tanta cabeça, a gente também, por mais que a gente novo, né, então a gente não tem a cabeça que a gente tem hoje, a gente não tem aquela, assim como eu sou voltado para empreender hoje, né, hoje eu falo que eu vou dormir pensando em algo para empreender e eu acordo pensando em outra coisa já para empreender, então a gente sempre pensa em novidades para o nosso mercado, para a nossa empresa. E aí nesses 16 anos eu sempre tentei ajudar o meu pai, só que o meu pai, vai pra Marinha, vai pra Marinha, isso aqui não é pra você não, isso aqui é vida de maluco, isso aqui é correria todo dia, e às vezes, eu via meu pai sábado tendo que trabalhar e eu corria pra loja pra ajudar ele, às vezes domingo, tinha que entregar um carro, não, peraí pai, vou te ajudar, só que aí veio minha transferência pra São Paulo, e aí foi onde assim, eu senti uma pancada muito forte, porque eu fiquei longe da família, longe dos amigos, um lugar que eu não conhecia, né? E aí eu fiquei 3 anos lá. Era obrigado nessa época, Leitão, essas transferências para outros estados ou foi uma opção sua de ir para outro estado? Esse é um dos... eu considero um problema, né? Nas Forças Armadas em geral. Hoje você está aqui perto da sua família e amanhã você pode estar em outro estado, talvez até em outro país. Né? Dependendo se for a missão necessária. Então não é opcional, é obrigatório mesmo. Se ele solicitar, tem que ir. Em boa porcentagem delas é obrigatório. Ou por nota no curso, ou pela sua profissão, ou por necessidade de carreira, ou por necessidade de transferência da OM, você tem que ir para outro estado. E assim, muitas das vezes sem tempo determinado para retorno. Então, assim, você vai sem saber quando vai retornar. Geralmente. Eu consegui retornar no tempo mínimo, que era 3 anos ficar no local, né? Mas assim, foi bem complicado. Então tempo mínimo tem. Tu foi sabendo que no mínimo 3 anos... No mínimo 3 anos, O mínimo de ficar tem, o de retorno que não tem. Podia durar 10, 15, né? Exatamente. E a parte assim,
De repente, o que foi mais complicado para você nesse período é que enquanto você era aqui do Rio de Janeiro, né, você ajudava seu pai, você estava lá se especializando em outra atividade, em outra profissão e ainda devia rolar um dinheirinho extra, né? Então, esse é a questão, né? Eu lembro até hoje, quando eu fui morar em São Paulo, o dinheiro extra que eu fazia era quando eu vinha pro Rio, que eu tinha um carrinho que tinha GNV na época, e eu enchi o carro de outros amigos que moravam no Rio também, e eu cobrava um valor deles, e que era para pagar o combustível. Uber antes da época. Exatamente, antes de existir Uber eu já fazia. Só que assim, aí sobrava um valor que era o suficiente para pagar pedágio, combustível, sobrava um valor. Que era assim, era aquele dinheiro que talvez eu passaria o final de semana, mas aí eu não pensava, né? Tinha manutenção do carro. Na época eu não tinha seguro no carro, não tinha proteção veicular como tem hoje, né? Não estava expandido ainda como está hoje. Então eu sofria, né? Eu estava lá, tentava fazer um pouco de cada, trabalhei de garçom, tentava fazer um pouco de cada para fazer o dinheiro render. Como eu falei... É a realidade hoje, eu acho que da maioria dos brasileiros, né? Quem trabalha na vida militar, quem tem uma outra profissão, sempre está procurando alguma coisa além para poder agregar e aumentar a sua renda familiar, né? Hoje, não só hoje, né? Já de algumas décadas para cá, a gente, para chegar num sonho, realizar algo, ou simplesmente para você dar o básico em casa, às vezes o teu salário não é o suficiente. Então você precisa buscar algo além disso, né? E aí vai da criatividade de cada um e oportunidade que cada um tem, né? Eu buscava sempre conhecimento. Eu mesmo na Marinha, eu fiz inúmeros cursos lá dentro, fiz curso de perito, fiz curso para trabalhar com veículos a diesel, fiz curso de mecânica básica, fiz inúmeros cursos. Curso de controle de frota, e assim, eu fui sugando o máximo. Vamos tirar a habilitação, vamos embora, quero tirar a habilitação para caminhão, vamos embora. Tudo que eu poderia somar de alguma maneira para o Vinícius, né, pessoalmente, que independente dele ser lá dentro do quartel ou aqui fora, eu fui aproveitando. Tudo. E essa é uma das coisas que eu vejo, Vinícius, onde a gente vê um profissional de alta performance, é aquele que está exercendo uma atividade, porém ele está sempre em busca de se especializar em outra atividade, né? E não só fazer aquilo que ele foi chamado para desenvolver, mas sempre está em busca de fazer algo a mais. E isso, pelo jeito, você fazia bastante, né? O mercado exige isso, e a cada dia que passa mais, né? Se você ser só mais um, esquece, na hora de receber também você vai ser só mais um que recebe aquele valor. Agora, se você se destacar, lógico, é aquele velho ditado, né? O prego que se destaca toma martelada. Isso é normal. Então, se você se destaca muito no quartel a gente tinha praticamente todo quartel era assim. O soldado que era o melhor da companhia em tudo, ele era sempre o mais escalado para as faxinas, para os serviços. Porque o cara é bom, ele não ia dar trabalho para o comandante. Então, tem ali 10 soldados e 9 são só mais um, né? Na hora que tem uma faxina pesada de confiança para o comandante, quem que ele vai chamar? Ele vai chamar aquele que se destaca, aquele que busca conhecimento. E aí alguns são chamados de puxa-saco, talvez, mas não, é um cara que se destacou, né? Lá dentro do quartel, ele não ganha nada mais por isso. Não tem salário, aumento nenhum. Né? Ele só vai geralmente fazer mais faxina, já aqui fora no empreendedorismo é diferente. Né? E nesse caso em específico, né, por você ser militar, eu acho que tua única outra chance seria empreender em algo, né? Se você quisesse adicionar uma renda paralela. Porque aqui fora, no meio tradicional, se você é, por exemplo, médico e você no horário da manhã trabalha em um hospital, você tem direito no horário da tarde trabalhar em outro, né? Já no caso do militarismo, ali um serviço registrado, você não consegue ser militar de manhã e à noite prestar segurança para uma empresa ou trabalhar numa outra área. Eu acho que existe essa limitação, assim, né? Eu não sei se você pode explicar melhor. Infelizmente, né, as Forças Armadas ela proíbe você ter qualquer outro tipo de renda extra, ainda mais que seja no seu nome. Lógico que todo mundo busca alguma coisa, né, mas correndo um sério risco, porque você busca uma renda extra fora, mas sabendo que se o comandante descobrir, você ainda corre o risco de sofrer sanções dentro do quartel, né? Mas
né, é a vida de quem tenta empreender, né? Mas algo específico que eu digo é assim, você não consegue ser funcionário de outra empresa, né? Você não consegue se cadastrar em outra empresa. Não. Aí você automaticamente Tudo tem que empreender em alguma coisa. Tudo coisas informais, tudo bem informal. Por exemplo, como eu comentei, quando eu era soldado da Marinha, eu levava a pizza que a minha mãe fazia em casa para vender, na época por R$2, R$2,50 dentro do quartel. Porque isso era uma forma de renda extra que me daria. Às vezes pagava o meu próprio lanche, ou o meu almoço, ou um final de semana que eu iria sair, algo do tipo. Já estava empreendendo dentro do quartel, né, mãe? Sempre. E oferecendo os serviços do meu pai, quando alguém precisava, e assim ia, né? Mas a gente tinha uma pauta aqui com alguns empreendedorismo do Vinícius, mas a gente já descobriu que tem Uber, tem vendedor de pizza também, né? Não estava na pauta não, mas vai entrar. Tem. Mas e aí, Vinícius? Você passou pra gente que ficou 16 anos como militar. Em qual momento você chegou à conclusão que a sua vida nesse segmento estava se encerrando? Então, eu fui para São Paulo, né? Fiquei 3 anos e aí consegui meu retorno para o Rio, né? Pelo quartel. Quando eu voltei para o Rio, como eu já comentei, meu pai tinha uma oficina de lanternagem e pintura de automóveis e estava passando por um momento difícil, né? Existia uma crise no país e eu voltei assumindo a loja do meu pai de uma forma administrativa, ajudando ele e tentando de maneiras assim, aonde melhorar, né? Só que eu ainda tinha um compromisso com o quartel, né? E aí eu falei, caramba, e agora? Como é que eu faço? Eu preciso ajudar meu pai. E aí, eu querendo sair, meu pai, não, tu não vai sair, tu vai ficar lá, deixa que eu me viro aqui, segue tua vida, eu e sua mãe a gente se vira, segue sua vida lá, profissional, deixa com a gente. Eu falei, cara, não é assim, mas pô, minha vida profissional ali na Marinha, pô, tem futuro, tem, mas não é o que eu quero empreender, eu quero ir além, eu acho que... Você sempre com aquele desejo, sabendo que você poderia algo a mais, né? Então, assim, e no quartel a gente tem certas limitações, para você... ir além, que talvez eu fazer uma prova para oficial, algo do tipo, a concorrência é muito grande. Não que aqui fora não seja no empreendedorismo, mas é bem mais difícil, é bem mais complicado. E mesmo quando você vai oficial, você também tem um limite para seguir. Então, assim, não é empreender, né? É você buscar só estabilidade. Para quem busca estabilidade na vida, eu chamo de falsa estabilidade. Ter uma vida mais regrada, né? Seria isso? É aquela famosa assim, eu chamo de falsa habilidade porque você cai na zona de conforto. E quando você cai na zona de conforto, vai embora. Você não vai pegar nem aquela onda, o Marcão é um cara que gosta muito de praia, vai falar, você não vai pegar aquela onda top. Vai ser sempre aquela ondazinha que você vai pegando ali devagarzinho, vai ser só mais um surfista surfando uma onda só um jacaré, normal. né? Só um jacarezinho. Você não vai pegar aquele tubo, você não vai fazer aquela manobra radical, né? Então, eu era muito voltado para isso. Eu falo, cara, não, eu quero pegar aquela onda grande ali, irmão. Ela vai vir, uma hora ela vai vir, eu vou estar preparado para ela. Então, foi isso que eu busquei. Aí, em 2014, eu voltei pro Rio e meu pai com dificuldades, eu falei, pai, não, peraí, pô. Vou te ajudar nisso daí. A gente prestava serviços para seguradoras e para particular. Quase não tinha ainda no mercado proteção veicular. Estava aparecendo ainda, né? E aí foi onde começou a bater na porta o pessoal querendo proteção veicular. E a loja do meu pai era muito conhecida na região. E muitas proteções foram buscar a gente querendo usar o nome da loja do meu pai, né? Para... Pô, olha, eu tô lá credenciado na oficina do seu Leitão. Usava como referência. Exatamente. Porque nessa época aí também, eu lembro, Vinícius, que a proteção veicular ela não tinha tanta credibilidade igual é o atual cenário hoje, né? Então, a gente tinha, inclusive, eu vou falar como oficina, a gente fechou a porta para muitas. Quando eu chegava lá, proteção veicular, meu pai, não quero. Não quero. Não, isso eu não vou fazer aqui. Aí eu falei, pô... Porque eu fico imaginando ele. Você está contando para a gente aqui que vocês estavam atravessando uma crise, né? Naquele momento atual, uma crise de mercado. Sim. Imagina pegar um evento, um carro sinistrado e a empresa não honrar com aquele compromisso. Ou seja...
a bola de neve que existia poderia ainda ficar maior ainda, né? Ainda pior. E assim, a gente sem saber aonde cobrar se acontecesse. E então assim, a gente teve muitas pessoas batendo na porta, até que começou clientes nossos, né, antigos, que já estavam protegidos em algumas proteções veicular, passar por algum evento, algum sinistro, falar, olha, pô, eu tô com a associação X e eu bati com o carro, vocês fazem? A gente, caramba, e agora? É nosso cliente, pai. E aí, não vou fazer? Vou perder cliente? Se eu não fizer aqui, ele vai fazer, alguém vai fazer. Aí começamos naquela. Aí até que teve cliente que falou, não faz, se não pagar, eu pago do meu bolso. Aí eu falei, pô, como é que é isso? Aí começamos. Fazia de uma, fazia de outra. Aí tivemos algumas dificuldades de começo, questão de processo, questão de... Porque as associações, quando elas entraram, tinham uma certa dificuldade no evento, estavam começando. Vocês, nesse período, estavam acostumados com o mercado segurador, né? Todo o processo do mercado segurador, Sim. Mas na proteção veicular era algo completamente novo, né? Tudo novo. Tanto pra gente, quanto para eles também, algumas associações recentes. E eu lembro que nesse início, Vinícius Leitão, quando as associações começaram a chegar, né, principalmente no Rio de Janeiro, você até falou um ponto interessante aí, que seria, se tiver um problema, quem que a gente vai recorrer? É porque geralmente elas eram em outro estado, né? Exatamente. Não eram, assim, você não via uma sede aqui no Rio de Janeiro, alguém que você pudesse ir recorrer, talvez igual vocês já tinham no mercado de seguros, né? Que tinha a quem recorrer se acontecesse algum problema. Nesse caso, era mais comunicações via telefone... Tinha isso, né? Na época não tinha mal tinha internet, mal a gente trocava e-mails, né? Eu lembro que a gente mandava orçamento via fax. Nossa! Escrevia no papel e fax pra lá. Chegou aí? Chegou. Chegou. Deu pra ler? Não, tá tremido. Peraí, vou mandar de novo. Era assim. Assim, época de fax a gente sofria. Aí depois veio e-mail, né? A gente eu botar na cabeça do meu pai que tinha que ter um computador na loja, ele, isso não precisa aqui de computador. Computador não pinta carro, não lanterna carro. Falei, tem que ter um computador, tem que ter uma impressora. Ele, não, é só o fax ali, qualquer coisa vai ali no vizinho, ali na lan house. Aí eu falei, cara, não é assim. A gente tem que se modernizar. Assim, a gente vê a cada tempo, a gente estava conversando com um amigo nosso, recente, que ele tocou num assunto que é bem sério. Há uns anos atrás, a tecnologia ela avançava, por exemplo, a cada ano ela avançava 10%. Hoje, a cada ano, ela avança 100%. Assim, a cada ano que passa, o avanço é mais rápido, né? O que avançava em um ano, agora avança em um mês. E assim, isso lá atrás, se você desse mole, cara, você ficava para trás. E no ramo de oficina, no ramo de regulagem, no ramo de proteção veicular, a seguradora é a mesma coisa. Eu li recentemente, Vinícius, que nesse período da pandemia agora, nesses 2 anos de pandemia que a gente atravessou, é como se a gente tivesse evoluído 10 anos. Ou seja, tudo por conta da tecnologia. A dor fez a gente evoluir, né? Evoluir. E eu lembro também que lá atrás, Brito, já o ramo do meu pai, né, da oficina que a gente seguiu, era um ramo de manutenção automotiva, né? Um pouco diferente da do Leitão, que era reparação ali de veículos colididos, batidos, né? Então, o nosso era mais manutenção de motores, injeção eletrônica. E eu lembro exatamente do ponto que entrou a injeção eletrônica, que foi uma inovação de mercado, né? Os veículos eram movidos a carburador e entrou a parte de injeção eletrônica. E eu lembro que teve que ser feito um alto investimento para comprar os equipamentos que faziam a leitura da injeção eletrônica e também teve que adquirir conhecimentos. Porque, assim, eu lembro, meu pai ele tinha os cursos de motores, de freio, suspensão, embreagem, caixa de marcha, ele tinha todos esses cursos que era fornecido na época pelo Senai, se eu não me engano. E aí, quando entrou o mercado de injeção eletrônica, essas operadoras que ofereciam curso, elas ainda não estavam prontas para isso. Então, assim, ficava meio que limitado a irem às concessionárias para poder fazer esse tipo de reparação. Só que na concessionária era muito caro. E aí a gente começou, na época meu pai começou em uma busca através de outras pessoas que davam curso sem ser esse mercado tradicional do Senai, e ele achou, né, ali tinha uma, se eu não me engano, era uma editora que ela produzia algumas fitas cassete para poder ensinar, né, cada modelo de injeção eletrônica que saía. Não tinha YouTube na época? Não, tinha YouTube não. Aí ele tinha que comprar a fita, vamos colocar assim, uma fita cassete no preço de hoje, era na faixa de 800, 900 reais. E cada fita cassete era referente a um veículo que saía injeção eletrônica. Né? Então, ele tinha que fazer vários investimentos. Até hoje lá na oficina tem umas 3 caixas grandes desse tamanho, lotada de fita cassete.
Ele tinha que adquirir esse conhecimento, tudo para questão de evolução, né? E como que o mercado evolui? Lá na época tu falou do fax, e hoje troca por e-mail, não precisa ficar sabendo se chegou, se não chegou. Hoje até o e-mail tem uma ferramenta que mostra se a pessoa abriu, não abriu, né? Chamada de vídeo hoje. Hoje tem as seguradoras, associações que ela faz chamada de vídeo, não só para a gente verificar aqui, para tirar a prova dos 30 aqui, para ver se está certinho. Faz chamada de vídeo. Assim, coisa que quando a gente imaginava há 5 anos atrás, não vou nem muito longe, 5 anos atrás, você falar com uma seguradora ou uma associação de um carro batido fazendo uma chamada de vídeo. Quer uma prova melhor do que essa? Quer evitar um problema melhor do que esse? Fazer uma chamada de vídeo. Não, manda um vídeo aí pelo WhatsApp. E na chamada de vídeo, em alguns minutos, se resolve, se encurta um tempo ali que às vezes tu levava o dia todo. Exatamente. Por conta da demora de comunicação, né? E aí, numa chamada de vídeo, tu encurta muito isso, né? Se a comunicação evoluiu, o reparo tem que evoluir, todo o restante tem que evoluir, senão você fica para trás, pô. Então, Leitão, mas vamos voltar um pouquinho mais. Aí, seu pai tinha uma certa dificuldade em colocar um computador e ir para esse segmento de tecnologia, né? Voltar o negócio dele, entendendo que estava voltando para o segmento de tecnologia. E ele aceitou você implantar lá dentro da oficina essa nova modalidade? Como que foi isso? Então, o meu pai, meu pai me ensinou tudo, né? De oficina, assim, veio do meu avô, passou pro meu pai. Então, até hoje, o que ele fala ainda é lei, né? A gente respeita muito. Lógico que a gente tem que rever isso junto à tecnologia, né? Que hoje tudo mudou. O meu avô brincava quando ele entrava na loja lá e tinha os meninos mexendo, vocês não são lanterneiro, vocês são trocador de peça. Então, fazia a peça na mão, né? Hoje realmente as peças são muito frágeis, você tem que trocar. E aí o meu pai, para mim, como é que eu vou mostrar ao meu pai que a gente tem que modernizar? Como é que eu vou falar para ele? Como é que eu vou convencer ele, né? E assim, o meu pai, como toda pessoa de mais idade, eu acho que assim, hoje, a gente mesmo sendo criado numa tecnologia, já não é a mesma coisa que o seu filho, que o filho do Marcão, que o meu filho, daqui a alguns anos. Eles estão num ritmo muito mais acelerado. Assim como a tecnologia está evoluindo, as pessoas também vão evoluindo. Eles não foram criados sem um WhatsApp, né? Eles já são criados com essa plataforma. E a gente não. Imagina os nossos pais, né? Imagina o meu pai que foi criado lá atrás. Quando ele começou a mexer em carro, só tinha 4 marcas conhecidas no país. E cada marca devia ter 3, 4 modelos, umas 4, 5 cores de cada um. Esse era o mercado automotivo, né? Era um Fusca, era um Chevette, eram os carros mais conhecidos que tinha, ou seu vizinho tinha esse, ou tinha um outro de outra marca. Tu não via. Hoje você tem mais de 20 montadoras, né? Cada montadora tem mais de 20 tipos de carro, cada carro tem 3 tipos de modelo, cada cor tem 20 variações. Ou seja, uma variação... Absurdo, o mercado cresceu de uma maneira absurda, então você tem que acompanhar ele. Aí eu falei, pai, então, a gente precisa de uma máquina de pintura, pai, a gente precisa disso, pai, a gente precisa de um spot, pai... Aí, se você não acompanha, fica para trás. Se você não usar um produto melhor, se você não usar um verniz alto sólido, dentre outras coisas que você não fizer, você fica para trás no mercado e perde cliente. E aí, como que eu consegui convencer ele? Eu pedi literalmente ajuda aos nossos principais parceiros de negócio, que eram casas de tinta, que eram empresas de grande nome no mercado, que prestavam cursos lá pra gente. Eu falei, cara, eu preciso de um foco grande de cursos aqui dentro da oficina, que aí a gente liberava o nosso espaço, que sempre foi um espaço muito bom lá, e a gente trazia profissionais de outras oficinas, que teoricamente seriam nossos concorrentes, né? Mostrava para eles dentro da nossa oficina cursos prestados por outras empresas, né? Empresas grandes no mercado, por exemplo, uma 3M da vida, Verão Tintas, empresas grandes que vinham, traziam esse curso para dentro, e com isso eu ajudava o meu pai a entender o que tinha que mudar. Até porque, através disso, deve ter gerado um network incrível, né? Exatamente. Assim, quando você escuta... Quando meu pai escutava de mim era uma coisa, quando ele escutava de outras pessoas, quando ele via que o amigo dele, que já até tinha trabalhado com ele e abriu uma oficina, estava fazendo já um negócio novo, aí ele chegava, pô, o fulano lá tá usando esse equipamento já. Aí eu, tá vendo, pai? Eu te falei. Então, assim, eu tive que pedir ajuda.
eu sozinho não ia conseguir botar na cabeça dele. Então, isso é empreender, né? Assim, eu acho que quando a gente vai falar com... Dá até para usar o ditado popular com Vinícius, né? Santo de casa não faz milagre. A gente fora tinha que falar alguma coisa. Não tem como, não tem como. É a mesma coisa hoje quando a gente vai com pessoas que trabalham com a gente. Se você pega alguém do mesmo ramo e pede ela para falar a mesma coisa que você falou para ela já 10 vezes, a pessoa não faz. Mas vem uma pessoa de fora e fala, às vezes uma palavra diferente que usa entra de uma maneira diferente, né? Então, assim como eu estou falando aqui do ramo de oficina, se vir uma outra pessoa também do ramo de oficina, talvez ela vai atingir um outro público ou não vai atingir da maneira que eu estou atingindo. A gente precisa de várias pessoas falando do mesmo assunto, que aí, opa, beleza, estou pegando aqui, estou pegando ali. Aí meu pai viu pessoas, um amigo que era até mais, tinha mais idade do que ele, que estava mais tempo no ramo, já se automatizando, ele... Aí ele começou a ver, ele não, vai. Aí começou a me dar carta branca para fazer algumas coisas que eu queria. E o mais difícil foi a gente botar 100%, assim, aceitar 100% proteção veicular lá dentro, né? Foi o mais, que isso não entrava na cabeça dele. Ele, não sei o que é isso. Não vou entrar nessa. Teve que fazer um trabalho de quebra de objeções. Muito grande, muito grande. Mas aí para ele ter essa aceitação, existiu algum momento em específico? Alguma coisa teve que dar certo, outras dar errado? Como que aconteceu esse processo? Então, a gente teve algumas dificuldades, que aí travou, né? Mas eu entendo que foi falta de comunicação, porque na época ainda existia esse problema com algumas proteções veiculares, foi falta de comunicação que a gente teve. E aí isso já deixou ele meio... Porque ele estava muito acostumado com as seguradoras, né? O processo andava redondinho, é assim que funciona, tá, beleza. Quando troca o processo, fica diferente, né? A gente sai da zona de conforto e acha que não vai dar certo, né? Se você tirar a xícara do lugar, não, quem tirou a xícara não é assim, né? Entrava muita objeção. Aí eu tive que tomar à frente, literalmente, a parte administrativa para ajudar. E ainda no quartel. Mas aí veio alguns amigos... Trouxeram uma que é das principais proteções veicular hoje, é a maior do mercado, e fez basicamente igual um cliente fez lá, olha, se não pagar, eu pago do bolso. E meu pai conhecia também a pessoa, aí, não, beleza, vou fazer, mas vou ter dor de cabeça, eu tô te avisando, já falou assim. Pessimista, hein? Aí a empresa deu uma surpreendida no meu pai, ela pagou de uma maneira que nem a seguradora pagava. Caramba. Aí meu pai, opa... Aí ele, não, é só a primeira, porque estão querendo entrar no mercado. Eu falei, beleza, então deixa eu entrar no mercado, vamos ver. E aí quando a gente viu, a gente estava já fazendo Ele falou, manda mais um. Quando a gente viu, a gente estava com 10 carros na loja. E aí ele já estava gostando, não, né? Aí ele já estava mandando vir, né? Aí oficina cheia, né? Nessa fase ele já tinha aceitado o computador também? Tudo. Tinha aceitado o computador, tinha aceitado tudo. Acho que aí ele começou a perceber que podia aceitar as mudanças que estava dando certo, né? Não, aceitou tudo. Aí, vê que equipamento, vê isso. Não, aí, vai fazer curso em São Paulo. Não. Aí as coisas melhoraram, graças a Deus. E aí a gente conseguiu passar pela crise. Aí cada vez mais o ramo de proteção começou a ficar mais forte. Então, nesse período, só pra gente por parte, você ainda estava na Marinha? Ainda na Marinha. Entendi. Aí você ficou então se dividindo, né? Entre a Marinha, aí nesse caso você voltou para o Rio de Janeiro. Isso. Estava prestando serviço aqui no Rio de Janeiro, tirando serviço aqui no Rio de Janeiro e em paralelo tocando a oficina lá junto com ele. Exatamente. De segunda a segunda. Tipo, tu trabalhava à noite na Marinha ou era porque tu tinha dias de folga e conseguia conciliar esse serviço? Nesse período eu consegui... É aquilo que eu falei lá atrás, né? O soldado que se destaca, às vezes ele acaba sendo mesmo. Como eu tirei a carteira lá em São Paulo, busquei conhecimento, era chefe de garagem e tudo mais, eu cheguei num quartel aqui no Rio e eu tinha um mês no quartel, estava lá quietinho na garagem, dando serviço, cumpri expediente e falaram que precisava de um motorista para o comandante. E ninguém quis se voluntariar, por quê? Tinha que chegar muito cedo e sem hora para ir embora. E tinha que ter carteira D, tinha que ter conhecimento de mecânica, tudo mais. E aí na hora eu falei, mas quantos dias na semana? Não, eu trabalho dia sim, dia não. É isso que eu preciso. Falei, voluntários, cara, tu é louco, mas tu vai chegar aqui 4 horas da manhã e não tem hora para sair. Eu falei, mas no outro dia tá em casa? A minha pergunta era essa. Eu falei, no outro dia eu posso fazer o que eu quiser? Ninguém no quartel vai me ligar? Eu tô dentro. E era só de segunda a sexta. Ou seja, numa semana eu trabalhava segunda, quarta e sexta, na outra terça e quinta. Ou seja, sobrava mais tempo para você se dedicar. Na minha cabeça só veio isso, na hora. Eu nem pensei nas consequências. Eu falei, sou voluntário.
Só que eu era marujo, para quem conhece um pouco da Marinha, e eu tava num quartel de naval. Aí me levaram lá pro comandante para falar, quando ele viu um marujo na frente dele para ser motorista dele, aí ele, marujo para ser meu motorista, é um naval, combatente? Aí ele, quem é você? O que você tem? Aí eu falei as minhas especialidades, tudo que eu tinha de curso, quem eu era lá fora. Aí ele, você vai me levar hoje. Isso era 7 horas da noite. Eu achando que eu ia embora para casa. Aí você vai me levar hoje. Eu falei, ok, tudo bem. Aí no primeiro dia já ganhei a confiança dele e daí em diante as coisas foram só... para mim foi melhor porque eu tinha mais tempo, né, para tocar o negócio. Ficava cansado? Ficava. No outro dia que eu chegava em casa às vezes 10, 11 horas para comer o negócio, deitar, dormir. 6h30, 7 horas estava de pé de novo, já ia para a oficina, ficava o dia inteiro na loja com meu pai. No outro dia, de madrugada, eu acordava 4 da manhã, que eu tinha que estar 4h40, 4h50, era perto, né? Eu ia de carro. Aí que eu pegava o carro no quartel para ir buscar o comandante. Assim, ali... Vida de empreendedor, né, irmão? Às vezes pensam que é moleza, mas ele saiu de um trabalho que ele tinha um horário regrado e aí ele ajustou o horário para trabalhar um dia inteiro e folgar no outro, só que a folga no outro não era folga. A folga no outro era para trabalhar no empreendimento dele, né? Não era folga, não. Aí, assim, graças a gente estava com muito serviço na loja na época, né? Apareceu muito serviço. E aí foi assim que eu fiquei mais voltado ainda para empreender, né? E assim, tocava lá a Marinha, nessa época ainda era cabo ainda na Marinha, e voltado, às vezes eu estava no quartel também já com a preocupação lá na empresa, né? Que era do meu pai, mas aquilo eu entendia que ia ser meu um dia, né? Que eu teria que tocar, que eu teria que ajudar meu pai naquilo ali. E foi assim, aí fiquei 3 anos aí nessa pegada. Quando voltei para cá, fiquei 3 anos, 2014, 2015... Aí 2 anos e meio, na verdade. Aí 2016 que eu fui pro curso de sargento. Nessa pegada aí direta aí. E com esse tempo, com esse tempo a mais na oficina, eu consegui também ter mais tempo para abrir meu leque para ver outras coisas, né? Pô, Leitão, calma aí. Aí você já tinha conseguido. Essa era para trabalhar qual horário, Leitão? Você já tinha conseguido informatizar a oficina, já tinha conseguido aumentar o leque de produto, né? No caso, você adicionou veículos lá dentro, que era de um outro ramo, que não era aceito, e aí você inventa mais coisa, cara. Aí matou seu pai. Na verdade, assim, eu nunca tinha trabalhado com venda, né? E veio uma possibilidade de eu trabalhar com venda. E eu falei, cara, mas eu não vendo. Eu falei, eu não sou vendedor. Vale dizer que o cliente que procurava você na loja, você não precisava vender nada para ele, né? Ele já chegava lá com um problema querendo comprar. Ele, conserta meu carro. Só que hoje eu sei que isso é mentira. Porque se eu não vender na hora que ele tá lá, e eu sempre fiz. Né? O meu pai, eu tenho uma gíria do meu pai, né? Que quando eu falava isso na Marinha, o pessoal me chamava que eu era puxa-saco. Porque todo cliente chegava na loja, o meu pai, ô meu chefe. Meu pai sempre chamou todo mundo de chefe. Todo mundo chegava na loja e ele, ô meu chefe, tudo bom? Não, chefe, fica tranquilo. Ele sempre chamou todo mundo. E eu peguei essa gíria do meu pai, né? Normal. E aí quando eu chegava no quartel, eu também chamava. Vinha um sargento, ô meu chefe, tudo bom? Eu posso ajudar o senhor? Às vezes era alguém da mesma patente, ô meu chefe. Era costume, né? E aí o meu pai, ele pra mim é o melhor vendedor que eu conheço. O meu pai, ele consegue um cliente entrar na loja para fazer um para-choque, ele convenceu o rapaz a pintar o carro inteiro. Ele assim, ele vai conversando, ele ganha o cliente, ele vira amigo do cliente. Meu pai, ele tem inúmeras técnicas de venda que hoje, né, eu tive que aprender isso, eu fiz cursos de venda hoje, que eu vejo que meu pai tinha muito isso. Ele aprendeu como? Aprendeu fazendo, do jeito dele, carismático, tudo ali na luta, né? Tendo que levar comida para casa. Então, ele aprendeu muito com isso, com venda. Agora, eu não sabia vender. Eu achava que eu não sabia vender, né? Só que eu já vendia na loja. Porque eu vi o que meu pai fazia, eu fazia parecido, né? E aí veio tanta proteção veicular, né? Fazendo muito serviço lá na loja. Uma das proteções que eu presto serviço até hoje, é a maior do mercado, os representantes começaram a falar, pô, vende, passa a vender, você tem um leque inúmero de cliente. Eu tinha meus particulares, inúmeras pessoas que batiam que não tinham seguro, porque não tinham condições de pagar, porque o seguro era caro. Tu tinha um cliente que estava sentindo a dor no momento ali, né? É isso que eu ia falar. Você já tinha 2 pontos positivos nesse momento.
você tinha um cliente que estava com uma dor e precisava sanar essa dor, que era o seu veículo sinistrado. Sim. E você já tinha ali, querendo ou não, seu pai, um vendedor que fazia um bom atendimento, que hoje é uma das falhas no mercado, tá? Muitos vendedores hoje não têm um bom resultado pela forma que faz um atendimento, está muito mais preocupado com o dinheiro do que em atender e satisfazer aquele cliente, sanar aquela dor. Então você já tem ali 2 pontos positivos. Um que é a possibilidade de sanar uma dor e um atendimento diferenciado que seu pai já fazia. Assim, entrando bem nessa pegada que você falou, ô Brito, sobre o cliente que não sabe vender, o cliente está preocupado com dinheiro. O vendedor, né? O vendedor que ele está preocupado com o dinheiro ou com a venda, ele não vende bem. Ele vai ser só tirador de pedido. Ele só vai vender para aquele que vem já fechado, que ele vai tirar o pedido, beleza. Eu aprendi isso com meu pai, sabe como? Eu vi, assim como eu falei que meu pai entrava um cliente querendo pintar só o para-choque, ele fazia pintar o carro todo, já teve inúmeros clientes entrando na loja querendo pintar o carro todo e meu pai fala, não tem necessidade. Não precisa. Vou te explicar por quê. Você vai vender o carro, mas o que você vai gastar não vai valorizar na venda. E aí ele ganha confiança, né, mano? Acabou. E quando você ganha a confiança do cliente, você não está ganhando só aquele cliente. Você está ganhando ele, o irmão, os amigos. De fato, era atender a necessidade do cliente, né? Ele via que o cliente não tinha necessidade de pintar o carro todo. Ele tinha necessidade realmente de pintar só o para-choque. Então ele falava, não, cara, não pinta o carro todo. Pinta só o para-choque e vai resolver. Assim como tem outros que vinham querendo pintar só o para-choque e o restante do carro tinha uma necessidade muito grande. Leitão, eu só quero pegar um ganchinho para a gente ver como que a função de um vendedor é muito importante. Por exemplo, se a gente pegar um outro segmento, Marcos, uma loja de roupa, por exemplo, né? A gente entra em determinadas lojas de roupa que aquele vendedor ali parece que a gente é o último cliente da vida dele, o último Coca-Cola do deserto. Ele quer te empurrar tudo, mano. E a gente entra em algumas determinadas lojas que tem um atendimento diferenciado, igual hoje eu compro roupas em algumas lojas que tem um atendimento diferenciado, que o vendedor, mano, ele te oferece o que você quer. E ele te atende a sua necessidade. E quando você fala para ele, não, é só isso que eu vim procurar, ele entende aquilo, ele vira seu amigo, igual hoje eu tenho vendedores de roupa que viraram meus amigos, manda roupa na minha casa para eu escolher e as que eu não quero eu devolvo. Então, isso é você ter um atendimento diferenciado, né? É um pouco o que ele fazia. O cara chegou lá com o carro danificado. Cara, não tem necessidade de pintar o carro todo. Só que tá danificado, né? E ganhar confiança. Assim, além da confiança, de virar amigo, uma coisa assim que que o vendedor ele tem que ter conhecimento do que ele vai falar. Por exemplo, por que meu pai falava que não tinha necessidade de pintar? Porque ele sabia que no mercado de venda de automóveis não tinha necessidade dele fazer aquilo. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque às vezes o vendedor, quando ele vai te vender, por exemplo, uma roupa, ele tem que entender, ele tem que saber para que você quer. Ele, olha, a moda hoje, eu acho que estou olhando você aqui, ele tem que entender um pouco de moda. Ele tem que Você já pegou um vendedor de roupa, mano, que a roupa não ficou legal e o cara fala que você tá perfeito. Isso aí vai vender uma vez só, né, cara? Teve uma vez que eu falei pro vendedor, eu falei, cara, não precisa ficar desesperado para vender. Mas aqui, mano, essa roupa não tá legal, mano. Cara, ele tá vendo aquilo ali. Agora tem vendedores que, você vai botar, pra qual é a ocasião? Ele te pergunta até pra ocasião que você vai usar. Eu vou pra uma festa de 15 anos. Legal, tem algum tema? Então peraí, eu tenho uma roupa, acho que você vai gostar. O que você gosta mais? O cara primeiro ele tenta entender do que você gosta, por que você precisa. Qual a sua necessidade, pra né? depois ele te vender. E o meu pai, ele tinha esse conhecimento. Por quê? Ele estava sempre nas agências de automóveis, ele sempre, um carro ou outro ele vendia. Ele estava nesse ramo automotivo. Ele entende sobre aquilo. Ele sabia preço de material de pintura, então ele sabia quanto que ele ia gastar. Ele sabe o preço da peça. Ele não simplesmente chegou, investiu, não, você é dono de oficina. Não. E hoje, por exemplo, pessoas que trabalham no ramo de proteção veicular, que está empreendendo, muitas das vezes ele ainda não buscou o conhecimento. Às vezes já tem muito tempo de mercado ou está iniciando e ainda não buscou o conhecimento no mercado. E não é só conhecer sobre a sua associação. Tem que conhecer sobre as concorrentes, tem que conhecer sobre as seguradoras, tem que conhecer um pouco de oficina. Não tem que ser expert, mas tem que conhecer.
tem que saber um pouco, tem que gerar conteúdo com o seu cliente. Senão não tem como, não tem jeito. E isso aí eu também via que meu pai fazia e faz até hoje muito bem. Meu pai, ele aposentou, né? Só que não quer aposentar. Aí eu já soltei, mas tô quase soltando ele de vez para ir pra rua, assim, que ele quer me ajudar nas vendas, ele quer me ajudar na parte que eu vendo, que eu vou falar agora, né? A gente estava tocando isso, vamos falar aonde que eu comecei a empreender. Meu pai quer me ajudar nas vendas hoje. E eu vejo mas aí, potencial. calma aí, a gente pulou. Aí, nesse caso que você viu a possibilidade de ampliar o seu leque, você caiu dentro também, não só de ser um prestador de serviço no ramo de proteção veicular, mas também de comercializar, é isso? Exatamente. Eu passei a ser parte do... Eu virei parte do comercial de uma associação de proteção veicular. Além de eu prestar serviço para ela, eu vendia proteção veicular na loja, né? Na loja em outro lugar. Comecei na loja. Comecei, assim, sem muita pretensão, na verdade foi essa. Com os clientes, com os amigos? Pra você ter ideia, a minha necessidade na época, eu tinha um ganho aproximado de R$2.000 pela Marinha, que eu era cabo da Marinha, e eu tinha uma necessidade minha de ganhar mais R$1.000 por mês de renda extra, que eu conversei com a minha esposa 50% a mais do seu faturamento. Era o que eu queria. E aí eu falei, pô, será que dá? Eu conversei com os amigos que estavam trabalhando, eles, não, dá, pô, legal, tal. Na época, né, R$1.000 era um bom dinheiro. E eu falei, pô, beleza, vamos tentar. Isso em 2015, né? Já tinha um ano que eu prestava serviço para eles na oficina. E aí em 2015 eu decidi fazer o comercial com a minha meta de fazer R$1.000 por mês. Era a minha meta. Se eu fizer R$1.000 por mês, para mim tá bom. Já consigo ficar assim. Feliz. Aí, o que eu preciso fazer? Na época não tinha tanta internet, tinha Facebook e tal, eu divulgava um pouco no Facebook, mas não tinha tanto. Era panfleto, era divulgar. Orkut, não era não? Não, acho que 2015 era Facebook. Se eu não me engano, já era Facebook já, 2015. Instagram, sei que não tinha. E aí eu falei, não, beleza, vou ver o que eu faço aqui. Aí botei um banner lá na loja. Bota um banner aí na loja. E aí os clientes vinham, perguntavam. E aí eu meio tímido, né? Meio assim, sem saber como é que eu ia falar, porque era um produto teoricamente novo para me vender. Meu pai chegava, não, isso aí é isso, ó, aquele carro ali fazia... Aí, pum, ó filho, vendi. Aí eu, e agora? Vendeu, o que eu faço? Aí eu falei, tem que cobrar. Falei, como é que é isso? Aí tá, aí liguei pro rapaz, como é que eu faço? Tá vendido, e agora? Eu fico imaginando a sua cabeça na ocasião, porque a princípio ele não queria. Depois ele pulou à frente e começou a oferecer. O meu pai, ele é o que mais fala o nome dessa empresa hoje, até hoje, e ele abraça para todo mundo, ele faz questão de falar com todo mundo. Tem as ideias que ele fala que a empresa... eu tive uma ideia, aí eu quero falar com o presidente lá da empresa que eu tive uma ideia. Ele é assim, cheio de ideias. Né? Hoje eles falam... eu vou chegar no ponto, depois como eu saí da Marinha, o que ele falou, né? Mas aí, assim, ele começou a vender até mais do que eu. E aí ele meio que me impulsionou para isso. Foi muito rápido. Aí o que eu tive que fazer, né? Como era algo novo, eu falei, vou estudar sobre o assunto. Era algo que eu ainda não conhecia tanto, mesmo prestando serviço, eu não conhecia tanto. Comecei a estudar regulamento, comecei a estudar a concorrência, comecei a estudar tanto a concorrência direta, que eram as outras associações, como a indireta, que são as seguradoras, né? Mesmo sendo públicos diferentes, né? Perfis diferentes, não deixa de ter uma certa concorrência. E aí eu comecei a estudar sobre isso, comecei a buscar conhecimento e comecei a ver o que os outros que estavam tendo resultado faziam. Em menos de 2 meses eu já tive o retorno de R$1.000. E nesse período você estava exercendo, então, 3 atividades. 3 atividades. Você estava na Marinha, você estava ajudando na oficina e começou a vender no comercial. Exatamente. Eu comecei a vender porque, teoricamente, era algo que não me tomaria muito tempo, ia fazer um ou outro. Né? E, realmente, no começo, no primeiro mês, eu fechei 1 ou 2 contratos. Aí, no segundo mês, acho que eu fechei uns 3 ou 4, que aí já chegou nos R$1.000. Aí eu falei, pô, legal, já estou chegando na minha renda. Pô, se manter aqui, beleza. No terceiro mês eu já estava fazendo acima de 5 contratos. Aí já estava dando uma renda legal, mas era aqueles esporádicos. E aí eu sempre costumava marcar para final de semana, para fazer as famosas vistorias, tudo, porque eu não tinha tempo durante a semana. Era quartel, oficina.
E como Não tinha tecnologia para facilitar não tinha com o uso do celular, né? Com o Hoje- aplicativo. Hoje eu estava sentado aqui aguardando, eu já mandei um link para ser feita uma vistoria e assim vai. Antigamente não tinha, a gente tinha que ir lá fazer vistoria e preencher. Se fosse igual antigamente, tu ia agendar para sábado, né? Aí, ó, vou aí sábado, tá? Mas a gente não tinha empresas de vistoria para ela fazer, era um mundo tudo muito novo. E aí eu marcava justamente até para ter uma finalidade também com as pessoas. Quando eu era na oficina e eu estava lá, beleza, já me ajudava o que eu fazia ali mesmo. E aí eu comecei a fazer o prosseguimento de proteção veicular como venda, mas ainda não era um foco assim, principal, estava longe de ser, eu estava realmente buscando só uma renda extra, estava tocando como renda extra. Até que depois de uns 6 meses, eu já fazendo uns 10, 11 contratos, tinha uma meta de 15 contratos que eu nunca tinha alcançado. Mas é porque eu não tinha um foco ali, um objetivo, né? Eu fazia como renda extra. E aí eu, mesmo tendo outros 2 empregos, fazendo como renda extra, eu fazia 10, 11, 12 contratos. Já estava tirando um bom valor, às vezes 3, 4 mil por mês. Já tinha superado a meta dos 1.000. Exatamente, de sobra. Já tinha esquecido. Aquelas metas do mil eu tinha esquecido. Esse valor que tu estava fazendo por mês já era maior do que o valor que tu ganhava lá na Marinha? Já ganhava mais do que eu ganhava. Quando eu comecei a... Eu achei até a foto esses dias. Eu tinha uma... Quando eu voltei de São Paulo, eu voltei cheio de dívida, né? Porque a gente fica lá em São Paulo, aí militar sabe como é que é, empréstimo contra-cheque e tal, beleza. E aí o carro que eu tinha, eu tive que vender, que era financiado, não estava aguentando, aí comprei uma Uno. 2 portas, com gás, sem ar. Era o carrinho que eu ia e voltava para o trabalho. Quando começou a entrar esse dinheiro da venda, eu já consegui pegar a Uno, juntar um dinheirinho e comprei um carrinho melhor. Eu falei, já era um carro completo, com GNV ainda, mas um carrinho já de mais presença, barato, mas já tive um carro melhor. Eu falei, pô, legal, beleza, já. Pra mim já tava ficando legal, porque tava me dando uma renda extra. Só que aí em dezembro de 2015, eu lembro até hoje, eu saí de casa para fazer 3 carros num sábado. E assim, eu sempre ia pessoalmente com a minha pastinha, os contratos na mão, que era o dia mais folgado para mim, que eu não estava no quartel, a oficina não funcionava sábado, então era o dia que eu tinha para fazer minha correria. Pô, e tu me fez lembrar de uma coisa aqui, cara, que hoje em dia eu quase não vejo mais, né? A tecnologia tirou isso também de cena. Pastinha. Tu usava a pastinha também, cara? Eu usava a pastinha. Eu também usava a pastinha. Quem tá aí nos assistindo, de repente não sabe nem o que é isso, né? Eu era um vendedor à moda antiga, né? Eu usava sempre uma pastinha. Eu tinha uma pastinha que dentro dela ficava os contratos, os que eu ia fazer em branco e os que eu já tinha feito, ficava tudo ali, bonitinho. Ali tinha meu cartão de visita, caneta, tudo ali. Hoje ninguém bonitinho. Precisa mais carregar papel, Nada. né? E ninguém sabe o que é mais pastinha. E os panfletos também, ainda botava alguns ali dentro também, que ali na hora deixava. Hoje não precisa mais, hoje é no celular. Nem tudo. caneta a gente anda hoje, às vezes quando tem que pedir emprestado. O celular né? resolve tudo. É a caneta do celular hoje só. Hoje o celular a gente faz tudo, literalmente, né? É um computador que você tem na mão ali, você faz tudo ali. Você vê foto de carro batido, você faz regular, você faz contrato, você faz tudo ali, tudo. Antigamente não, era bem... Pô, e a gente fala antigamente. Antigamente a gente tá falando 7 anos atrás, né? Então, mas aí entra onde a gente estava falando aqui, a evolução da tecnologia. E a velocidade. Como né? tá tão rápido. Porque quando a gente fala antigamente, não, na verdade a gente está falando de 5, 7 anos atrás. Só que pra gente parece que é muito tempo, porque a tecnologia tem feito isso. Tem feito um crescimento tão rápido que pouco tempo parece ser muito, né? A tecnologia, assim, se você achar que sabe tudo hoje, que você é o cara, que você é o melhor vendedor, amanhã você já não é mais. Que amanhã o teu vizinho já aprendeu algo diferente ou ele já tem uma tecnologia diferente da sua. Então, se você não correr atrás para estar sempre... Igual, eu conheço inúmeros vendedores assim, vocês também devem conhecer, que trabalham com venda a vida toda. E quando você vai falar, não, que eu tenho uma oportunidade para você trabalhar comigo. Não, venda é comigo, sei tudo. Eu falei, pô, bacana, show, que bom. Eu também trabalho com venda, mas eu não sei tudo não. Estou aprendendo, todo dia eu aprendo algo diferente. Aqui a gente conversando, a gente aprende algo diferente de venda. Eu entro no carro, eu boto um podcast para ouvir, a gente vai ouvir alguma coisa, a gente aprende algo diferente. Só que tem aqueles vendedores que trabalham a vida toda com venda
que ele acha que não precisa aprender nada. Que não se atualiza, né? Que ele, não, eu sei tudo. Eu vivo a minha vida toda, eu vivo de venda, eu não preciso aprender nada. É mais difícil que esse é quando o cara já vem com um conceito formado, que às vezes tu vai explicar como que é, e ele fala, não, mas faz assim, Sim, porque assim é melhor. Mas o método do cara ó, é antigaço, a empresa nem aceita, né, que você use esse método e ele quer ainda bater o pé. Só pra gente voltar lá, mas antes de pegar dar uma pincelada sobre isso, uns dias desse atrás, eu abri meu Instagram, cara, e eu vi um vendedor, né, um consultor de proteção veicular, ele pediu alguém para tirar a foto dele e ele colocando o panfleto na caixinha de correio. E eu falei, nossa, isso aí é uma coisa que se fazia há 8, 10 anos atrás e que hoje não funciona mais. E ele ali achando que está produzindo. Na verdade, ele está gastando tempo, né? Porque hoje, quem vai pegar nem conta de luz chega mais pelos correios. Pô, mano, eu não lembro a última vez que eu abri a minha caixinha do correio. Tudo chega no e-mail, né? A gente entra no aplicativo, baixa, ninguém vai mais abrir. Se de repente tem alguém aí que trabalha com venda assistindo a gente, né? Negócio de colocar o prospecto na caixinha do correio, turma, eu acho que essa época já passou. Eu vou até pegar esse gancho também, Leandro. Não só aí ele ainda está ofertando a venda, né? Sim. Além disso, quem não conhece, aqueles famosos vendedores de porta em porta, né? Que vendia panela, rede, iogurte, e assim por diante. Inúmeras coisas que iam vender de porta em porta, eles foram engolidos. Praticamente sumiu, pela né? internet. Hoje você entra na internet, se eu comprar... Tem dia que se eu comprar algo aqui agora, quando eu chegar em casa tá lá. Aí eu falo, caramba, e cadê aquele pessoal de rua? Ainda tem? Tem, ainda tem pessoas fora da internet comprando? Tem. Mas é uma parcela bem menor, né? Cada dia reduz mais. Você imagina, como eu estava falando aqui dos nossos filhos, você acha que nossos filhos vão sair para comprar alguma coisa? Vai nada. A gente, na nossa geração, a gente já não está quase fazendo mais isso, A gente vai, às vezes, por hobby. Vou no shopping. Ou se for algo muito emergencial, preciso para agora. Para agora, exatamente. Mas fora disso, hoje você tem os aplicativos. Tem aplicativo estudando entrega, já fazendo em teste, entrega com drone. Então, assim... Supermercado, né? Vai entregar com drone. A gente para ver essas coisas, a gente, cara, tá vendo aí o metaverso, gente. Eu tava ouvindo um podcast esses dias do Thiago Brunet, com o Flávio Augusto, cara fera, os caras falando sobre isso, metaverso, ficaram, um podcast inteiro falando sobre isso. Se esses caras que são fera na tecnologia, estão no mercado, tão pesado, estão falando sobre isso, peraí, vamos ouvir falar sobre isso aí. Já tem empresas gigantes entrando no metaverso. Aí você imagina daqui a 10 anos como é que vai estar o mercado. Aí o cara vai ficar lá, indo de porta em porta. Já vai ser uma outra realidade, né? Literalmente, né? Literalmente uma outra realidade. Aí você vai ficar indo de porta em porta vender, aí tu vai ficar esperando o cliente ir até o teu comércio. Vou abrir meu comércio, ele vai vir aqui. Você não vai fazer uma prospecção digital, você não vai oferecer ele digitalmente, você não vai fechar uma parceria com blogueiros, que é o que acontece hoje. Então, assim, Leitão, mas para a gente não perder né, a história aqui, vamos voltar. Eu quero saber em qual momento você chegou e falou pro seu pai, eu quero encerrar o meu ciclo na vida militar. Eu quero deixar de ser militar. Cara, isso deve ter sido uma facada, assim, no pai, né? Tipo, mas meu sonho era que tu fosse militar, cara. Primeiro foi eu mesmo tomando essa atitude, ao mesmo tempo eu tinha, parece que eu tinha um Vinícius me puxando e o outro Vinícius me segurando, né? Era assim, né? Não vai, não, outro, peraí, não vai, não. Aí eu ficava assim, caraca, vou, não vou, devo fazer, não devo. E não falava pra ninguém, né? Porque eu tinha medo do que as pessoas iriam achar, né? Tá estabilizado e tal. E aí eu parei pra conversar com a minha esposa. Nesse dia que eu saí pra fazer 3 carros, que na verdade eu fiz 8 no meio da rua, voltei para casa com R$3.300 no bolso, algo que eu nunca tinha ganhado em um dia, nunca. E era final de mês, militar sabe o que é isso, duro, sem grana. Será que sabe? Só no cartão. Final de mês a gente já não fica esperando o primeiro dia útil, rapaz. E aí era a última semana e minha esposa tinha marcado para sair com um casal de amigos. Não, a gente tem um limitezinho no cartão, dá para passar. Falei, tá bom, a gente passa no cartão, mês que vem a gente paga. A gente queria jantar fora só.
Eu voltei para casa com 3.300 no bolso, cansado. Saí de casa às 7h30 da noite, voltei 8h30 da noite fazendo o último do meu vizinho, que meu pai vendeu na porta de casa. Ele chegou lá, tinha acabado de comprar um carro, aí ele me ligou, eu falei, tô chegando em casa, ó, o vizinho comprou um carro que agora quer fazer contigo. Eu falei, tô chegando aí, peraí, deixa ele embora não. Aí fiz 8 contratos, ganhei R$3.300. Na época não tinha maquininha de cartão, que agora a gente manda link, não tinha nada disso, era tudo dinheiro. Aí eu cheguei, abri a pasta, comecei a tirar dinheiro, tudo quanto é lugar da pasta. Aí minha esposa olhou assim, ela... Rapaz, o negócio é bom mesmo, funciona. Ela, amor, esse dinheiro todo foi só vendendo proteção veicular. Eu falei, foi, amor, aqui, ó, esses contratos todos Ela aqui. não chegou a perguntar, não, amor, tu tá fazendo nada de ilegal, não. Só faltou ela perguntar. Ela me conhecia bem, mas não perguntou não. Mas ela, amor, é muito dinheiro. Eu falei, amor, num dia só de trabalho. Aí eu chamei, amor, e aí? É isso que eu quero fazer. Eu acho que é a nossa oportunidade. É aquilo que eu sempre venho falando. É a hora da gente ganhar um dinheiro. Só que ao mesmo tempo eu tinha meus pais. Eu morava numa kitnet e no quintal dos meus pais, e meus pais muito conservadores, né? Questão do militarismo é a melhor coisa do mundo, aquela coisa. E aí eu falei, pô, amor, vamos dedicar aqui de repente uns 2 anos da nossa vida para focar nisso? Vamos embora. E eu fiquei quieto, não falei nada pro meu pai. E aí, 2016, isso dezembro de 2015. Aí, em 2016, eu fui cursar a sargento. Aí, eu já não tinha aquele tempo de trabalhar... Um dia sim, um dia não. Dia sim, um dia não. Só que aí, eu enxerguei um outro caminho. Que eu estava começando a andar com algumas pessoas que falavam, olha, se você vai empreender, e se você vai empreender com proteção veicular, o caminho é você criar equipe. Aí, criar equipe? Nunca fui um bom gestor de pessoas. Por mais que eu tenha feito liderança... Tenho estudado isso no quartel, eu nunca fui um bom líder. E ainda estudo, né, isso até hoje. Eu falei, cara, mas esse é o caminho, que aí você não precisa... Você tem um limite para fazer. Você vai fazer 20, 25, 30, talvez 40 sozinho, mas depois disso tu não vai. Aí eu comecei a dar ouvidos. E aí com isso eu comecei a chamar alguns amigos. Então 2016 foi um ano que eu trabalhei mais ainda, porque aí eu estava no curso de sargento. Corri atrás de equipe, vi que o negócio podia rodar não só comigo trabalhando, começou a me dar um que a gente chama de recorrente, vitalício, um valor mensal, além das adesões. E aí no fim de 2016, eu chamei a minha esposa de novo, falei, ó, é isso que eu quero, eu vou pedir baixa. Ela, como assim? A minha esposa também é militar. Aí ela, como assim? Ou seja, você tinha um pai que o sonho dele era você ser militar e uma esposa que era militar. Que é militar. Aí eu falei, é isso, eu quero pedir baixa. Ela, mas como assim? Tu acabou de se formar sargento, tu tem 10 anos de casa. Eu falei, amor, não tá dando, não tô conseguindo, pô, eu vejo aqui que eu posso crescer mais, tanto a oficina quanto aqui, pô, na parte comercial da proteção veicular. Aí ela, caramba, mas e aí, como é que vai ser isso? E se um dia você não conseguir vender? Eu falei, pô, amor, se um dia eu não conseguir vender, a gente vai buscar uma maneira de aprender a vender mais. Então, assim, eu não posso ficar parado. Aí, isso só em casa, eu e minha esposa. Aí ela que me alertou, ela, pô, mas e teu pai e tua mãe? Aí eu falei, caraca, não sei. Meu pai chorou, né, quando eu fui pra Marinha. Assim, era o sonho dele, tudo. Da minha mãe também. Aí quando eu cheguei, eu falei, cara, vou ter que falar com eles. Aí eu falei, pai, tô pensando aí. Aí ele, o quê? Eu falei, pô, não te jantando. Ele, pô, acho que eu vou sair da Marinha. Aí ele, quê? Minha mãe, tu é louco? Você não tem juízo? Aí começou, irmão, acabou. Assim, aquilo ali foi assunto pra meses. Acho que deve ter sido a decisão mais difícil de toda essa etapa de vida aí, né? Porque você tomou várias atitudes nesse meio do percurso, mas eram atitudes que dependiam mais da sua decisão, né? Aí ali você ia frustrar outras opiniões. Então, eu sempre fui muito preocupado com isso, né? Com a opinião de outras pessoas. Isso demorou a sair. Eu acho que assim, todo mundo que vai empreender, seja em qualquer ramo, eu acho que lógico que você tem que dar ouvidos sempre a todos ao seu redor, só que você não pode se apegar a isso, né? E eu era muito apegado a isso. E aí isso foi muito difícil. Tanto que isso foi em 2016, que eu falei para eles que eu queria sair. E isso se estendeu ainda. Aí 2017, aí eu comecei a evoluir, aí eu me tornei
Eu subi de nível no comercial, né? Eu já cheguei a um nível maior, onde o ganho já era maior, e aí não tinha mais para onde eu ir. Aí eu falei com meus pais, eu falei, olha, só que aí nesse momento meus pais já estavam vendo um ganho financeiro. Eu já tinha saído da casa deles, já tinha ido para um bom apartamento, eu já estava com um bom carro, eu já estava tendo uma boa qualidade de vida. Nesse momento eles viram que a sua renda nesse outro segmento já tinha ultrapassado a renda que você tinha na vida militar? Umas 3 vezes mais. Isso porque eu já era sargento, tinha subido, né, de patente lá também, mas já tinha passado bastante. E subindo, né? E aí eu comecei a botar eles muito a par do que acontecia, né? Foi aquilo que eu fiz com meu pai para virar a chave, eu fiz a mesma coisa para virar a chave deles. Olha, está acontecendo isso, eu estou ganhando isso, eu tenho oportunidade de ganhar tanto. E aí eles começaram a entender o negócio, começaram a acompanhar. E aí minha esposa dando total suporte, a gente deu uma focada muito forte. Em paralelo eu ampliei a loja do meu pai, eu foquei muito e aí chegou uma hora que já não dava mais no quartel. Aí foi entre 2017, já não estava mais dando, aí eu cheguei no meu encarregado, eu falei, não dá mais para mim. Ele sabia já que eu estava fazendo algo fora, eu falei, eu não quero prejudicar meus colegas de trabalho aqui e não tá dando mais, eu preciso pedir baixa. Aí ele, não, baixa não, calma, não é bem assim. Nem eles acreditam nessa hora, né? O meu encarregado não queria deixar eu ir embora. Aí eu falei, mas chefe, eu quero baixa. Ele, não, rapaz, mas pensa bem. Eu falei, chefe, estou pensando já há uns 2 anos. E não dá mais, as coisas lá fora Nessa tá correndo. fase você já estava como sargento? Já era sargento, já tinha um ganho aproximado de quase R$6.000 só na Marinha. Só que eu estava tendo que trabalhar todos os dias, dar serviço. E isso estava pesando na minha vida de empreendedor. Por mais que eu já tivesse montado uma equipe aqui fora, era algo que já andava sozinho, mas andava sem crescimento. Para mim se crescer, mantia, né? Exatamente. Aí eu falei, eu não quero me manter, eu quero crescer. E eu via pessoas que começaram junto comigo, ou depois, ou há mais tempo, tendo mais resultados. Eu falei, eu quero esses resultados. Eu falei, eu posso chegar lá, só que eu preciso de mais dedicação. Aí foi onde eles me deram uma licença de 2 anos. Quando eu fiquei esse período de 16 anos, mas 2 anos foi afastado. Que era uma licença sem remuneração. Isso é um direito que você tem por ser militar? O militar, quando ele tem mais de 10 anos, né, até muito militar aí que está buscando empreender, né, e tem medo, né? A gente sabe que é um receio grande de simplesmente dar a baixa e empreender aqui fora. Você tem essa opção. Você pode pedir 2 anos de licença por interesse particular. É sem remuneração, mas você não perde seus direitos. Você, depois de 2 anos, você pode regressar. Se não deu certo aqui fora, 2 anos você consegue tocar a sua vida aqui fora. E aí foi aquilo, eu tirei 2 anos, não foi para tirar férias, não. Eu falei com a minha esposa, falei, há 2 anos eu... Para fazer o negócio acontecer. Vou fazer o negócio me levar para outro nível. Para quando terminar a minha licença, eu não ter nem dúvida que é baixa. Eu não queria voltar ao mesmo nível depois de 2 anos para ter dúvida ainda se eu ia continuar ou não. Então eu trabalhei para chegar no nível que eu cheguei no final dos 2 anos. Antes dos 2 anos eu já liguei para lá. Eu falei, olha, eu quero pedir a baixa. Eles, não, tem que esperar acabar para você pedir. Eu falei, tudo bem. E aí passaram-se 2 anos. Né? E aí minha família, quando eu tirei essa licença, meus pais ainda perguntavam uma vez ou outra, e aí, vai pedir a baixa mesmo? Eles sabiam que eu estava de licença. Mas quando você voltar, vai pedir a baixa? Eu ficava, né, aquela perguntinha, né, o tempo todo. Aí eu falei, vou. Só que eles viram as coisas de lanchar de uma vez, assim, e aí eles falaram, Aí já mudou meio o conceito, né? Já tinha resultado. Não tinha mais como eles voltar atrás. E aí meu pai entendeu, abraçou a causa também. E aí, no meio, na verdade, assim, no último dia, foi exatamente no último dia da minha licença que eu tive que me reapresentar no quartel para dar entrada na baixa, foi onde aconteceu a declaração de pandemia no Rio de Janeiro e onde os quartéis todos iam entrar em decreto de pandemia. E assim, eu cheguei, o pessoal decretando pandemia sem saber o que ia acontecer daqui para frente, falando que eu queria baixa e eu falei, cara, como assim você vai pedir baixa? Tá tudo em pandemia agora. Eu falei, beleza, irmão, mas meu negócio, eu confio no meu negócio, eu confio em mim. Caramba, então foi mais alguma coisa que poderia pesar na tua decisão, né? Porque tinha acabado de entrar a pandemia, você também poderia ter dúvidas se o teu negócio que você estava empreendendo poderia sofrer
algum tipo de queda, né? E aí você ter garantido lá. Na verdade foi uma dúvida mundial, né? Só que o que eu sempre botei na minha cabeça é que se é uma coisa no mundo, se vai generalizar para todos, cara, não é só o meu negócio que pode acontecer de ruim, é de todos. Então, Entendi. uma hora que se reerguer, vai reerguer de todos ou daqueles que estiverem buscando mais. Foi o que aconteceu na pandemia. Teve pessoas que ficaram milionárias na pandemia. Teve milionários que quebraram na pandemia. Tá, Leitão, mas aqui, eu preciso fechar. Eu sei que o programa tá muito legal, mas a gente precisa direcionar aqui para a gente poder estar encerrando. E aí, foi de vez. Aí, nesse caso, você pediu a baixa. Aí nesse caso eu pedi a baixa, aí demorou um período por causa da pandemia, saiu a baixa. Mesmo eu já querendo, no dia o último dia meu assim foi bem impactante, porque muitos amigos, muitas histórias. E aí eu saí de vez e assim, foi 2021 que saiu minha baixa de vez, tem um pouco mais de um ano que saiu. E aí assim, eu caí pra dentro. Aí hoje mesmo, inclusive, hoje um amigo da Marinha me chamou para perguntar como que eu fiz, como que eu tô aqui fora. Aí eu, lógico, chamei ele também para empreender comigo, né? Falei, inclusive, você pode empreender comigo, tudo. Mas eu realmente saí e abriu minhas portas, né? Eu além da oficina e do comercial, eu também abri uma outra empresa, né? Que eu vi um déficit no mercado que necessitava, né? Que era uma empresa de regulagem, que é a JDK Reguladora. A gente abriu essa empresa justamente para voltada ao ramo de regulagem, de sinistros, de evento, né? E aí, ou seja, trabalho pra caramba. Através dessa baixa, né, da vida militar, te proporcionou também abrir um outro leque, mais dentro do que você já está acostumado a fazer, que é voltado no ramo de oficina, voltado no ramo de proteção veicular e agora como regulagem de eventos, né? Regulagem de oficina. Exatamente. Explica um pouquinho pro público em casa, né? Eu acho que esse termo regulagem, algumas pessoas podem não conhecer. O que vem a ser essa regulagem? No português mais claro, é o orçamento, né? A gente faz o orçamento e uma pré-análise do evento, né? Todo veículo quando bate, ele vai para a oficina, mesmo que seja pela seguradora ou pela proteção veicular. E quando ele chega na oficina, existia um problema no mercado, que era a falta de comunicação entre oficina, associação, oficina e seguradora. Então, a minha empresa ela faz a intermediação. Ela vai até o local, ela faz a vistoria do veículo, ela faz o orçamento dentro de um sistema próprio, ela faz cotação de peça e ela envia para a reguladora ou para a seguradora para fazer essa autorização. Quando autoriza os reparos, a gente acompanha os reparos e na hora de entrega do veículo, a gente ainda faz uma vistoria de qualidade. Então, assim, isso tudo é uma regulagem, né? A gente acompanha do início ao fim do processo. Né? Então, na teoria, vocês ali intermediam o cliente que tem o produto final, a oficina e a associação ou a seguradora que contratou o serviço de vocês. Né? É o que vocês não tinham lá atrás, né? Porque a oficina não tinha estrutura e nem conhecimento. Aí sofria lá com o envio do fax para a associação no caso. Enquanto isso, o consumidor final fica esperando, né, Marcos? Aí, no caso, vocês vendo essa deficiência, entra agora com uma empresa de regulagem que faz a ponte entre essas pontas, né? O que eu falo para toda... hoje eu atendo mais de 20 associações nessa empresa de regulagem. A gente costuma falar que a gente vende a gestão do evento. A gente auxilia a associação ou a seguradora a fazer uma gestão do evento dela, para não se perder no meio desse evento, para não ter um atraso ou no reparo, ou na autorização, ou no fornecimento da peça, que é um problema que a gente vive hoje no mercado, ou na entrega, ou num problema, por exemplo, de qualidade. Qualidade no serviço, qualidade de peça ou qualidade na entrega final. Né? Então a gente faz esse acompanhamento todo, né? Voltado sempre ao produto final. Quem é o produto final? O proprietário do veículo, que é o associado ou o segurado, né? Que é o que, se ele ficar contente, né? Se o dono do carro ficar contente com prazo, com qualidade de serviço, com qualidade de peças, teoricamente ele passa a indicar o serviço para outras pessoas e amigos. Então, assim, eu costumo dizer que ele é o cargo-chefe das associações, né? Que é o evento ou o sinistro, como cada um fala, né? Então, assim, turma, só para que vocês possam entender, hoje a entrevista aqui tive o apoio do Marcos Vinícius, né, que é um cara que também trabalhou com oficina, teve lá
muita experiência com seu pai, e a gente entrevistou aqui o Vinícius Leitão, que era um cara que era da vida militar. De repente você que está nos assistindo aí que é militar tenha se identificado bastante, e que hoje trabalha com oficinas. Aí na oficina hoje você tem uma equipe da oficina, né? E isso tudo, para a gente deixar bem claro, ô Vinícius, não é uma coisa só. São 3 instituições independentes, né? Então hoje você tem uma equipe, um CNPJ da oficina, exato, que é uma coisa. Exatamente. Você tem uma equipe e um CNPJ do seu ramo comercial, que é o ramo de venda, né? Correto. Que é outra coisa. E nós temos aqui uma outra equipe, uma terceira equipe, um outro CNPJ, que é essa empresa de regulagem que faz essa ponte entre o consumidor final, que no caso lá é o proprietário do veículo, a oficina e a instituição. É isso? Hoje são 3 CNPJs, né, que é o da oficina, Leitão Lanternagem Pintura. Tem o do comercial da proteção veicular, né, que eu sou gerente regional lá. E eu tenho a JDK Reguladora, que é um outro CNPJ. As 3 empresas, se contar diretamente assim, hoje são mais de 60 funcionários, né? Funcionários e prestadores de serviço. Se for botar indiretamente, passa de 100 pessoas. Porque assim, na reguladora eu trato com mais de 100 oficinas hoje e com mais de 20 associações. Na oficina eu também presto serviço para inúmeras seguradoras, associação e particular. E no comercial também é um leque absurdo de clientes que eu tenho, são mais de 2.000 clientes aí trabalhando só na minha cartela de cliente. Então, é muita gente que a gente seja, emprega. Esse é o poder do empreendedorismo, né? A gente entende, né, que nossos pais querem o nosso melhor, mas às vezes o melhor que eles querem pra gente não é o nosso melhor, né? Porque você, como militar, tinha uma renda ali de 2.000, fez prova, virou sargento, com uma renda ali aproximada de 5, 6 mil reais por mês, mas hoje você tem 3 empresas, né, que te dá uma rentabilidade, eu acredito que bem superior a essa quantia, né? Um pouquinho. Dá para viver confortável. Eu saí da casa dos meus pais. Você arrepende de ter pedido baixa? Não. Na verdade, eu não me arrependo, mas eu falo por que eu não tive a ideia antes, né? É que a gente sempre fala, por que eu não tive a coragem? A verdade foi a falta da coragem. É aquela famosa, um queria ir, o outro não. Mas não me arrependo em momento algum. Pelo contrário. Eu falo para todo mundo que o empreendedorismo, se você se arrepender de alguma coisa, se você tiver medo de alguma coisa, esquece, não seja empreendedor. Agora, se você quer, mesmo que você não tenha conhecimento, mas você quer muito aquilo ali, vai empreender. Porque aí com o tempo você vai aprender, você vai buscar conhecimento, buscar estar do lado de pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Foi uma coisa que, assim, que eu aconselho a todo mundo hoje. Se você vai empreender, independente do ramo, tá? Se você vai empreender, agora principalmente no ramo de venda, faça antes, assim que você começar, faça antes uma retrospectiva dos últimos 10 anos da sua vida. E em cada ano, você vê quais foram de 5 a 10 pessoas com quem você mais convive. Vê aonde você estava em cada ano. Vê o ano que você mais ficou para baixo, vê o ano que você ficou mais prejudicado financeiramente, vê o ano que você ficou mais prejudicado no trabalho, vê o ano que você ficou mais prejudicado na família, de saúde. Você vai ver quem eram as pessoas que estavam ao seu lado. Vê o ano que você mais cresceu. Aí você vai entender como é importante você estar do lado de pessoas que te jogam para cima, né? Ao contrário de pessoas que só falam negativo, só querem fazer fofoca da vida alheia, ou reclamar da política. Igual eu falo, vamos reclamar, vamos falar da política, vamos falar daquilo. Cara, em meio à causa aí que está acontecendo, em meio à pandemia que a gente teve, em meio a aumento de gasolina, a gente vê pessoas trocando de carro, a gente vê pessoas comprando casa, a gente vê pessoas comprando helicóptero, a gente vê pessoas abrindo negócio. Então, por que você não para de inventar desculpa e busca onde que está sendo o seu erro, né? Eu gosto de falar isso para todo mundo que vem trabalhar comigo. Olha, tem oportunidade para todo mundo. Só que você tem que querer e tem que buscar conhecimento. Agora, se ficar ouvindo as outras pessoas, aí esquece. Quer complementar alguma coisa, Marcos? Eu queria falar primeiro parabenizar, né, o Vinícius Leitão
pela atitude de empreendedorismo que ele teve, né? E meio que conceituar o tipo de empreendedorismo que ele usou, né? Eu acredito que foi um empreendedorismo de cobrir a demanda do mercado, né? Onde ali ele era de marinha e ele resolveu cobrir uma demanda que era a demanda dele de acrescentar uma renda. Então ele resolveu praticar ali os serviços dentro de uma oficina. E aí dentro da oficina ele entendeu que tinha alguns clientes dele que chegavam lá, o cara não tinha seguro, não tinha nenhum tipo de proteção, chegava com o carro batido e ali chorando para poder pagar um serviço ou algo assim, né? Mas não tem o que chorar, tem que fazer. Então ali ele viu uma outra oportunidade. Se ele vendesse proteção veicular, ele ia atender essa demanda do mercado de pessoas que não tinham, né? De fato, às vezes ali o perfil para a seguradora e poderia contratar uma proteção veicular. E depois, com o tempo envolvido no processo, tanto de oficina quanto de proteção veicular, ele entendeu que tinha mais uma vez uma demanda a ser coberta, né? Que era a demanda de alguém intermediar ali esse movimento entre o cliente, entre a oficina e entre a associação. E aí ele criou a reguladora, né? E com isso, Marcos, só pegando esse gancho, eu ouso dizer que toda crise, ela é mudança de riqueza. Já se fala-se isso, né? Por exemplo, na pandemia, tivemos várias empresas que decretaram falência. Mas tivemos também várias empresas de pequeno porte que cresceram absurdamente, que faturaram aí milhões, bilhões, né? Então, a crise, toda crise, ela é mudança de riqueza. Ela simplesmente sai de um ponto X e vai para um ponto Y. É isso. E outra coisa hoje a gente vê muita gente, às vezes, quando passa por alguma dificuldade, por algum problema, ficar reclamando. Enquanto outras vê um problema, uma deficiência, uma dor e procura aonde que eu posso ganhar dinheiro nisso. Qual a oportunidade que eu posso... É o famoso, ou você chora junto ou você compra, ou vai lá e vende lenço. Vende o lenço. Isso aí. Porque a oficina do seu pai, né, não estava caminhando tão bem, estava atravessando por uma crise, vocês simplesmente poderiam ficar ali chorando, se lamentando, ao ponto de ter que fechar a oficina e fazer o que da vida? Seu pai de proprietário ter que virar funcionário de uma outra oficina? E aí, através dessa dor, através de um problema que existia, você viu a oportunidade de quê? Opa, tá vindo um negócio aí que pode alavancar o nosso negócio, que era o quê? O segmento de proteção veicular, porque ele só trabalhava com seguro e clientes particulares, né? Então, assim, a gente, mais uma vez, teve uma aula aqui que a vida ela é feita de oportunidades, né? Então, eu quero agradecer aqui ao Marcos por ter estado conosco, ter acrescentado muitíssimo. Agradecer aqui o Vinícius Leitão, porque eu tenho certeza que contribuiu muito para quem está nos assistindo aí, para quem é militar e tem um desejo de empreender. Você tem aqui dicas fantásticas que pode com certeza ajudar na sua vida. Não só militar, quem é dono de oficina dono também. De oficina também, né? Exatamente. Não é porque às vezes eu conheço muitos donos de oficina que às vezes o mercado de oficina ele continua... ele não é mais tão bom como era 10 anos atrás. Ele continua um mercado que você precisa se reinventar, né? Números estética, tudo. Mas, para não se estender, eu só vou falar que é o seguinte. Você militar, você dono de oficina, que quer empreender, cara, sempre vai ter uma oportunidade para você. Sempre, assim. Basta querer. Oportunidade de mercado tem. O ramo de proteção veicular é um ramo que cada dia cresce mais. Não só para você prestar serviço para ele. Vocês podem também trabalhar no comercial. E assim como os militares, que hoje com a facilidade que tem de aplicativo, você do quartel você fecha um contrato. E o militar não precisa pedir baixa, né, Leitão? Ele consegue conciliar hoje porque, diferente do seu período lá, hoje tem um aplicativo, a tecnologia que favorece, né? Exatamente. Ele pode fazer tranquilamente a carteira de cliente dele crescer, mesmo estando trabalhando. E assim, vai trabalhar a equipe. Hoje o militarismo é absurdo o número de pessoas. Eu continuo sempre trazendo um grande volume de pessoas da minha turma. Esse podcast vai rodar a minha turma toda, com certeza, para falar com eles, que todo dia um ou outro sempre me chama. E a oportunidade está sempre batendo na porta, basta querer. E para quem está na ativa, ainda é um ponto favorável o quê? Porque ele pode montar a equipe dele lá dentro. Lá né? dentro. Almoçando com os amigos, ele, irmão, tô com a oportunidade de empreender. Tá afim? Vambora. Turma, gratidão aí
por você estar aqui com a gente. Foi muito bacana. Eu tenho certeza que vai acrescentar muito aí na vida da galera, beleza? Obrigado. Valeu turma!